A gente vai falar um pouquinho sobre a glicólise, né, que é uma das fases da respiração celular. Então, vamos aqui para a nossa primeira questão, que diz que a glicólise é um importante processo que ocorre no interior da célula, em que uma molécula de glicose é quebrada. Nessa primeira questão aqui, está querendo saber qual é o produto, qual é a molécula que vai se originar com a quebra da glicose na glicólise. Então, será que é uma molécula de ácido pirúvico? Será que são duas moléculas de ácido pirúvico? Será que na letra C são 3 moléculas de ácido pirúvico? Será que resulta em uma molécula de ácido nucleico? Ou letra E, em 2 moléculas de ácido nucleico? Então, a gente tem aqui um esquema da glicólise, né? A glicose ela é uma molécula de 6 carbonos, né? Então, para esse processo acontecer, é necessária a energia de 2 ATPs. A energia que é utilizada nesses 2 ATPs faz com que a molécula de glicose seja quebrada, por isso o nome glicólise, né? A quebra da glicose. Então, quando esse processo acontece, a molécula de glicose, que tem 6 carbonos, como vocês podem ver aqui, ela vai ser quebrada em 2 moléculas de 3 carbonos, que são chamados de ácido pirúvico ou piruvatos, cada uma com 3 carbonos. Então, essa aqui bem simples, a molécula de glicose é quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico. Alternativa certa, letra B. Então, na segunda questão, analisando as alternativas abaixo, marque aquela em que é indicado o local onde acontece o processo de glicólise. Então, eu até selecionei aqui essa parte que a questão está focando. Qual é o local onde acontece o processo de glicólise? Letra A, na mitocôndria. Letra B, no cloroplasto. Letra C, no ribossomo. Letra D, no retículo endoplasmático. Ou letra E, no citosol. Então, nesse esquema onde está representado uma célula, uma parte da célula, né? A gente tem aqui a mitocôndria, delimitada aqui por essa membrana, né? A mitocôndria é uma organela que contém 2 membranas, então aqui é a membrana mais externa, e essa daqui é a membrana da crista mitocondrial. Então, aqui é uma parte de fora da mitocôndria. Então, tem aqui a glicólise ocorrendo no citoplasma. Por que na alternativa fala citosol? Algumas questões podem vir tanto com a denominação de citosol, outras podem vir como citoplasma. Então, é importante saber dessas duas nomenclaturas. Então, a glicólise ela vai ocorrer no citosol, letra E. Terceira questão. A glicólise pode ser dividida em 2 etapas, uma fase de investimento e uma fase de compensação. Na fase de investimento, utilizam-se tracinho, né, para dizer a quantidade de ATP, e na fase de compensação são produzidos, tem outro tracinho para dizer a quantidade de ATP que é produzido na fase de compensação. Então, analise as alternativas e marque aquela que completa respectiva e adequadamente os 2 espaços acima. Então, a gente vem aqui novamente nesse esquema, onde retrata a glicólise, né? Como eu falei, a glicose é uma molécula de 6 carbonos. Na fase de investimento, serão utilizados 2 ATPs, a energia de 2 ATPs, que serão quebrados, né, serão convertidos em ADP, ou seja, eles perderam um grupo fosfato. Quando ocorre essa quebra, essa utilização desses 2 ATPs, ela vai para a fase de compensação. Na fase de compensação, na formação de cada piruvato, serão produzidos 2 ATPs, totalizando 4 ATPs. Então, na glicólise, serão utilizados 2 ATPs na fase de investimento e serão produzidos 4 ATPs. É só isso que a questão está querendo saber. Quantos ATPs são utilizados na fase de investimento e quantos são produzidos na fase de compensação. A questão não está querendo saber o saldo. Por enquanto, a questão só pede isto.
Então, para substituir corretamente aqui os tracinhos, né? Na fase de investimento utilizam-se 2 ATPs e na fase de compensação são produzidos 4 ATPs. Alternativa correta, letra D. Próxima questão é da UEM. Assinale a alternativa correta a respeito da respiração celular. Letra A. A glicólise consiste na conversão de glicose em ácido pirúvico. Letra B. O ciclo de Krebs consiste na conversão de ácido pirúvico em ácido lático. Letra C. Na cadeia respiratória ocorre o transporte de hidrogênio para formar ácido pirúvico. Ou na letra D. No ciclo de Krebs ocorre o transporte de hidrogênio, de oxigênio molecular e a produção de água. E letra E, todo o processo de respiração celular ocorre dentro das mitocôndrias. Então, vamos por eliminação, né? Em cada questão, coloquei também a principal informação. Letra A, a glicólise consiste na conversão de glicose em ácido pirúvico. É uma informação correta, né? Vamos ver, analisar as outras detalhadamente. Letra B. O ciclo de Krebs consiste na conversão de ácido pirúvico em ácido lático. Olha, gente, a principal informação aqui, o ciclo de Krebs consiste na conversão de ácido pirúvico em ácido lático. Essa informação aqui, né, não é. O ciclo de Krebs, ele converte o ácido pirúvico, né, que entra lá no ciclo de Krebs, em ácido cítrico. Pois o ciclo de Krebs também é conhecido como ciclo do ácido cítrico. Letra C. Na cadeia respiratória ocorre o transporte de hidrogênio para formar ácido pirúvico. Não, né? A cadeia respiratória, o transporte de oxigênio vai ocorrer para formar outros produtos, né? Principalmente o ATP, para gerar energia na forma de ATP. Essa questão aí do ácido pirúvico é lá na glicólise. Letra D. No ciclo de Krebs ocorre o transporte de hidrogênio, de oxigênio molecular e a produção de água. Não, né, gente? Essa definição é a definição do que acontece na cadeia respiratória, ou fosforilação oxidativa, né? Algumas nomenclaturas vão vir dessa forma. Então, letra D também não é. E a letra E, todo o processo de respiração celular ocorre dentro das mitocôndrias? Não, né? A gente já viu que a respiração celular ela vai ter 3 fases. A primeira delas, que é a glicólise, ocorre fora das mitocôndrias, ocorre no citoplasma ou citosol. Então, a alternativa correta, letra A. Quinta questão da UEA. A respiração aeróbica pode ser dividida em 3 fases, denominadas glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Quanto aos locais da célula onde essas fases ocorrem, podemos afirmar que. Então, a questão está querendo saber com relação os locais onde cada fase da respiração celular aeróbica vai ocorrer. Então, letra A. A glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória ocorrem no interior das mitocôndrias. Letra B. Apenas a glicólise e o ciclo de Krebs ocorrem no interior das mitocôndrias. Letra C. Apenas o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória ocorrem no interior das mitocôndrias. Letra D. Apenas a glicólise e a cadeia respiratória ocorrem no interior das mitocôndrias. Ou letra E. Apenas a cadeia respiratória ocorre no interior das mitocôndrias. Vamos por partes, né? Analisar alternativa por alternativa. A glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória ocorrem no interior das mitocôndrias? Não, né? Somente o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. A glicólise ocorre fora das mitocôndrias, ocorre no citoplasma, então a letra A está descartada. Letra B. Apenas a glicólise e o ciclo de Krebs ocorrem nas mitocôndrias? Não, né? Acabei de falar que a glicólise ocorre no citoplasma ou citosol. Letra C. Apenas o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória ocorrem no interior das mitocôndrias? Sim, né?
A gente já tem aqui a nossa alternativa, mas vamos analisar as outras para ter certeza. Letra D. Apenas a glicólise e a cadeia respiratória ocorrem no interior das mitocôndrias? Não, né? Somente a cadeia respiratória. A glicólise ocorre no citoplasma. Sempre repetindo. Na letra E, apenas a cadeia respiratória ocorre no interior das mitocôndrias. Não, né? O ciclo de Krebs também ocorre nas mitocôndrias. Então, a alternativa correta, letra C. A gente vai continuar falando sobre respiração celular, mais algumas questõezinhas aqui para exercitar a mente. A respiração celular é um processo que garante a produção da energia necessária para a sobrevivência dos seres vivos. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que não indica, está destacado, né? A que não indica uma das etapas da respiração celular. Letra A, glicólise. Letra B, fosforilação oxidativa. Letra C, ciclo de Krebs. Letra D, ciclo de Calvin. Analisando aqui esse esquema, né? Eu já citei algumas vezes, mas a gente vai ver esse esquema para fixar melhor, né? Então, a respiração celular ela é dividida em 3 fases. A primeira é a glicólise. A segunda, o ciclo do ácido cítrico ou o ciclo de Krebs. E a terceira fase é a fosforilação oxidativa, também conhecida como cadeia respiratória. Então, né, essas 3 fases, nenhuma foi citada o ciclo de Calvin. Então, essa é a alternativa que não indica uma das etapas da respiração celular. Porque ciclo de Calvin é uma das fases da fotossíntese e não da respiração celular. Segunda questão. A glicólise é uma das etapas da respiração celular, processo responsável pela produção do ATP necessário para o organismo. A respeito da glicólise, marque a alternativa incorreta. Letra A. A glicólise engloba cerca de 10 reações químicas diferentes. Letra B. Na glicólise, ocorre a quebra da glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico. Letra C. A glicólise ocorre na matriz mitocondrial. Letra D. O saldo positivo de ATP no final da glicólise é de 2 moléculas. Letra E. A glicólise é uma etapa anaeróbia. Então, analisando, a gente tem esse esqueminha aí representando a glicólise. Ela pode ocorrer tanto na presença ou na ausência de oxigênio, né, uma fase anaeróbica. Ocorre no citosol e ela é dividida em 2 fases, a fase de investimento e a fase de compensação. Na fase de investimento são utilizados 2 ATPs e na fase de compensação são produzidos 4 ATPs. Tendo saldo positivo de 2, né? Já que ela utilizou 2 e produziu 4, vai ficar com saldo positivo de 2 ATPs. Então, voltando para a nossa questão, né? Estava querendo saber qual é a alternativa incorreta. Então, a letra A, ela é correta por quê? Engloba cerca de 10 reações químicas diferentes. Para ocorrer a quebra total da glicose, vão ocorrer cerca de 10 reações químicas. E a letra B, porque a glicólise ocorre a quebra da glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico, né, ou 2 piruvatos, então também está correta. A letra D, o saldo positivo de ATP no final da glicólise é de 2 moléculas, né, como eu falei, na fase de compensação são produzidos 4, mas ela tinha gastado 2, então o saldo final vai ser de 2 moléculas de ATP. E a letra E, a glicólise é uma etapa anaeróbia, ou seja, ela não depende do oxigênio para ocorrer. Então, a alternativa, nesse caso, que está incorreta, né, o que a questão pede, é que a glicólise ocorre na matriz mitocondrial. Não, né, ela ocorre no citoplasma. Questãozinha sobre o ciclo de Krebs.
O ciclo de Krebs, também chamado de ciclo do ácido cítrico ou ciclo do ácido tricarboxílico, é uma etapa importante na respiração celular. A respeito desse ciclo, marque a alternativa correta. Letra A. O ciclo de Krebs ocorre no interior do complexo golgiense. Letra B. O ciclo de Krebs envolve diversas reações químicas que garantem a oxidação completa da glicose. Letra C. O ciclo de Krebs inicia-se com a reação entre acetil-CoA, ou acetil-coenzima A, e ácido oxalacético. Letra D. No final do ciclo de Krebs, a coenzima A não é recuperada. Vamos ver aqui algumas considerações sobre o ciclo de Krebs. Ele também é chamado, de ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs, porque foi o cara lá, o gênio, que conseguiu descrever este ciclo. É a segunda fase da respiração celular e ele ocorre na matriz mitocondrial, lá nas mitocôndrias. O ciclo de Krebs, ele inicia-se após a glicólise. Lá na glicólise, vocês devem lembrar que a molécula de glicose de 6 carbonos vai ser quebrada em 2 moléculas de 3 carbonos, chamadas de piruvato. Como vocês podem ver aqui, o piruvato é uma molécula de 3 carbonos. Esse piruvato, ele vão ocorrer algumas reações químicas aqui com o piruvato e ele vai liberar uma molécula de CO2. É o mesmo CO2 que a gente expira, Esse piruvato, quando ocorrem essas reações químicas, que ele libera esse CO2, ele vai ser convertido em acetil coenzima A. Acetil é uma molécula de 2 carbonos. Coenzima A vai ser uma coenzima que vai se associar a esse acetil de 2 carbonos e formar uma molécula chamada acetilcoenzima A. Essa coenzima A ajuda nas reações químicas que irão ocorrer lá no ciclo de Krebs. Então agora a gente vai aqui diretamente para o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs ele vai se iniciar com essa molécula de acetilcoenzima A, que foi o piruvato que foi quebrado, e em algumas reações químicas a coenzima A se ligou à molécula de acetil de 2 carbonos, e assim inicia-se o ciclo, com a reação entre a acetilcoenzima A e o oxaloacetato ou ácido oxalacético. O ácido oxalacético ou oxaloacetato, que nomes difíceis, É só um pouquinho de prática. Essas duas moléculas vão se juntar, O oxalacetato tem 4 carbonos e o acetilcoenzima A contém 2 carbonos. Quando essas duas moléculas se unem, vão formar o ácido cítrico, que tem aqui 6 carbonos. É aqui que se inicia o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, justamente por conta da formação do ácido cítrico. E aí vão ocorrer uma série de reações químicas até iniciar novamente o ciclo. Algumas alternativas diziam que a coenzima A não era recuperada, no final, mas ela é recuperada sim. No final, ela volta para reagir novamente no outro ciclo de Krebs que irá acontecer. Então, voltando aqui para a nossa questão, por que a letra A está errada? O ciclo de Krebs ocorre no interior do complexo golgiense? Não, ocorre na mitocôndria, na matriz mitocondrial. O ciclo de Krebs envolve diversas reações químicas que garantem a oxidação completa da glicose. Não, a glicose já tinha sido quebrada, lá na glicólise, ainda lá no citoplasma. O ciclo de Krebs vai fazer... No ciclo de Krebs vão ocorrer reações que vão oxidar completamente a molécula de acetilcoenzima A, que entrou lá no ciclo. Já não era mais a molécula de glicose propriamente dita. A letra C. Por que a letra C é correta? O ciclo de Krebs inicia-se com a reação entre acetilcoenzima A e ácido oxalacético. Eu vou já mostrar um esqueminha que mostra melhor. E a letra D, por que está errada? No final do ciclo de Krebs, a coenzima A não é recuperada. É sim, como eu falei, a coenzima A ela volta novamente para iniciar outro ciclo.
Então, só para fixar aqui, o ciclo de Krebs ele vai iniciar aqui quando a acetil, coenzima A, molécula de acetil com 2 carbonos, e a coenzima A que vai auxiliar nessa reação química, vai acelerar essa reação química, e o ácido oxalacético ou oxaloacetato, de 4 carbonos. Quando essas duas moléculas se unem, vão formar o citrato ou ácido cítrico. Né? Como eu falei, o ciclo de Krebs ele também é conhecido como ciclo do ácido cítrico. Então, a alternativa correta, letra C. Quarta questão, da UFRGS. As células animais, para a produção de energia, necessitam de oxigênio, enzimas e substrato. Em relação ao processo de produção de energia, considere as afirmações abaixo. Primeira afirmação. A fosforilação oxidativa ocorre nas mitocôndrias. Item 2. Na fase aeróbica, ocorre alta produção de ATP. Item 3. A glicólise possui uma fase aeróbia e outra anaeróbia. Vamos analisar essas afirmativas, né? No item 1, a fosforilação oxidativa ocorre nas mitocôndrias. Isso daqui é meio que para confundir, né? Como eu falei, a fosforilação oxidativa também, essa fase também pode ser chamada de cadeia respiratória. Como a gente já viu, tanto a cadeia respiratória como o ciclo de Krebs ocorre nas mitocôndrias. Então, essa primeira afirmativa é verdadeira. No item 2, na fase aeróbia, ocorre alta produção de ATP. Sim, né? A fase anaeróbia, que era a glicólise, ocorriam pouca produção de ATP, uma baixa produção de ATP. Já na fase aeróbia, que é o ciclo de Krebs, e a fosforilação oxidativa, que só ocorre com a presença de oxigênio, por isso é chamada de fase aeróbia, vai ocorrer alta produção de ATP. E o item 3, a glicólise possui uma fase aeróbia e outra anaeróbia. Não, gente, a glicólise ela é uma fase anaeróbia, ela vai ocorrer independentemente da presença de oxigênio, ou seja, ela não precisa da presença do oxigênio para ocorrer como as outras duas fases da respiração celular, né? O ciclo de Krebs e a cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa. Então, quais estão corretas, né? Como eu já falei, alternativa C, apenas a 1 e a 2 estão corretas.